Ela trabalhava em silêncio, sempre invisível. Mas um bilhete e flores mudaram tudo. Era dele, o chefe milionário, frio e arrogante. E o escritório nunca mais foi o mesmo. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. São Paulo acordava como sempre, gigante e indiferente. As avenidas se enchiam de carros, buzinas, pressa. O sol mal conseguia furar a névoa cinzenta que cobria os prédios espelhados do centro financeiro. Entre eles, erguia-se o edifício da Almeida Corporações, uma torre de vidro e aço que refletia o céu e escondia, em seus 32 andares, os segredos de um império construído com precisão milimétrica e frieza calculada. No 28º andar, Marina Carvalho ajeitava a terceira xícara de café expresso da manhã, não para ela, para ele. Rodrigo Almeida não tomava café qualquer. Tinha que ser colombiano, moído na hora, passado em temperatura exata, servido em xícara de porcelana branca sem nenhum desenho. Marina conhecia cada detalhe. Sabia que ele preferia a sala climatizada a exatos 21 graus, que detestava canetas azuis, que revisava contratos sempre pela margem direita primeiro. Conhecia os silêncios dele, os suspiros de impaciência, o jeito como tamborilava os dedos quando estava prestes a tomar uma decisão difícil. Ela trabalhava ali havia 7 anos. 7 anos sendo a sombra perfeita de um homem que nunca errava. Ou melhor, que não podia errar. Rodrigo Almeida era o tipo de executivo que aparecia em capas de revista, que dava palestras sobre liderança, que fechava contratos milionários em jantares regados a vinho francês. Era admirado, temido, invejado. Mas Marina sabia que, por trás de toda aquela imagem impecável, havia uma máquina que funcionava porque alguém invisível mantinha as engrenagens azeitadas. Esse alguém era ela. Marina tinha 29 anos, cabelos castanhos sempre presos em um coque discreto, óculos de armação fina, roupas neutras que não chamavam atenção. Ela havia aprendido desde o primeiro dia que ser notada ali era perigoso. O ambiente corporativo da Almeida não perdoava falhas. Rodrigo Almeida, menos ainda. Então Marina se tornou exatamente o que era esperado dela. Eficiente, silenciosa, invisível. Naquela manhã de quinta-feira, como todas as outras, ela organizou a agenda dele. Reunião com a diretoria às 9. Almoço com investidores japoneses ao meio-dia. Teleconferência com a filial de Miami às 3 da tarde. Revisão de contratos às 5. Tudo milimetricamente planejado. Tudo sob controle. Marina entrou na sala dele com a xícara de café e a pasta de documentos. Rodrigo estava de costas, olhando pela janela envidraçada que dava para a Avenida Paulista. Alto, ombros largos, terno cinza chumbo impecável. Ele não se virou. Bom dia, Sr. Almeida. Sua agenda de hoje. Ele acenou com a cabeça, ainda de costas. Marina depositou o café na mesa ao lado do notebook aberto. Sabia que ele não agradeceria. Nunca agradecia. Não por grosseria, mas porque simplesmente não ocorria a ele que gestos assim eram necessários. Para Rodrigo, tudo funcionava porque tinha que funcionar. As pessoas ao redor dele existiam para garantir que o sistema não falhasse. Marina se virou para sair, mas ele falou sem olhar para ela. A reunião de ontem com o pessoal do jurídico. Faltou o adendo sobre a cláusula de rescisão. Ela congelou. Tinha certeza de que havia incluído. Tinha revisado 3 vezes. Eu verifiquei, senhor. O adendo estava na página 17. Rodrigo finalmente se virou. Os olhos dele eram escuros, penetrantes. Ele tinha 42 anos, mas aparentava menos. Talvez porque nunca sorria. Talvez porque a rigidez do rosto não deixasse marcas de expressão. Página 17 do arquivo digital. Não foi impresso. Marina sentiu o estômago revirar. Era verdade. Ela havia esquecido de imprimir aquela página específica. Um erro pequeno, mas para Rodrigo Almeida não existia erro pequeno. Me desculpe, vou providenciar agora mesmo. Ele voltou a olhar pela janela. Providencie.
Marina saiu da sala com as mãos trêmulas. 7 anos. 7 anos sem um deslize. E agora, justamente agora, tinha falhado. Sabia que aquilo não passaria despercebido. Rodrigo guardava tudo. Cada falha, cada atraso, cada imperfeição. Não por maldade, mas porque era assim que ele funcionava. Perfeição era o mínimo aceitável. Ela voltou para sua mesa, do lado de fora da sala dele, e começou a reimprimir os documentos. Seus dedos tremiam levemente enquanto organizava as folhas. Odiava aquela sensação. Há de ser pequena, há de ser descartável. Marina. A voz de Rodrigo ecoou pelo interfone. Traga também o relatório de performance do 3º trimestre. Vou precisar para a reunião. Sim, senhor. Ela suspirou. Sabia onde estava o relatório. Sabia de tudo. Às vezes achava que conhecia mais sobre aquele lugar do que o próprio dono. Conhecia cada arquivo, cada senha, cada contato importante. Era ela quem filtrava ligações, quem reorganizava agendas quando surgia um imprevisto, quem resolvia crises antes mesmo que Rodrigo soubesse que elas existiam. Mas ele nunca via isso. Nunca via ela. E Marina havia se acostumado, ou pelo menos achava que havia. A manhã passou em ritmo frenético. A reunião com a diretoria se estendeu. Rodrigo saiu da sala com a expressão fechada, o que significava que alguém havia contrariado alguma decisão dele. Marina já sabia que o resto do dia seria tenso. Sempre era. O almoço com os japoneses foi cancelado de última hora. Rodrigo pediu que Marina remarcasse e enviasse uma cesta de presente como desculpa. Ela providenciou tudo em 15 minutos. Às 3 da tarde, a teleconferência aconteceu sem problemas. Às 5, Rodrigo estava trancado na sala, revisando contratos sozinho. Marina aproveitou o silêncio para organizar a própria mesa. Papéis, post-its, canetas, tudo sempre muito organizado. Era uma necessidade. O caos lá fora exigia ordem ali dentro. Foi então que ela viu. Embaixo de uma pilha de relatórios antigos, havia pedaços de papel. Pequenos, amassados, rasgados. Marina franziu a testa. Aquilo não deveria estar ali. Ela sempre mantinha tudo impecável. Pegou os pedaços com cuidado, quase jogando fora, mas algo a fez parar. Eram pedaços de um bilhete. A caligrafia era inconfundível, firme, inclinada para a direita, com letras grandes e traços decididos. A caligrafia de Rodrigo Almeida. Marina sentou-se devagar. O coração começou a bater mais rápido. Ela juntou os pedaços sobre a mesa, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Alguns estavam muito amassados, outros rasgados ao meio. Mas aos poucos as palavras começaram a fazer sentido. Para a mulher mais linda que já conheci. Marina parou de respirar. Leu de novo. E de novo. As palavras estavam ali, escritas com a letra dele. Escritas por um homem que nunca elogiava ninguém, que nunca demonstrava nada, que parecia feito de gelo e concreto. Ela olhou para a porta fechada da sala de Rodrigo. Ele ainda estava lá dentro, provavelmente revisando cláusulas, fazendo anotações com aquela precisão irritante. Não fazia ideia de que Marina tinha encontrado aquilo. Ou fazia? Não, não podia ser. Se ele soubesse, teria jogado fora. Teria destruído completamente. Aqueles pedaços de papel estavam ali por acidente. Talvez tivessem caído da mesa dele. Talvez tivessem sido descartados numa lixeira e, de alguma forma, acabado misturados com os papéis que ela havia trazido de volta. Marina virou os pedaços. Não havia mais nada escrito. Apenas aquela frase. Incompleta. Não assinada. Não endereçada. Um bilhete que nunca foi entregue. Para quem seria? A mente de Marina disparou. Rodrigo tinha uma noiva, Viviane Martins. Filha de um empresário importante, formada em administração na Europa, sempre impecável, sempre ao lado dele em eventos sociais. Os dois formavam um casal de revista. Bonitos, poderosos, admirados. Mas Marina sabia, mesmo sem nunca ter trocado mais de 5 palavras com Viviane, que aquilo era apenas aparência. Rodrigo nunca falava de Viviane. Nunca mencionava ela em conversas. Nunca sorria quando o nome dela era citado.
Marina organizava a agenda dele e sabia que os dois raramente se viam fora de eventos públicos. Não havia jantares românticos, não havia viagens a dois, não havia telefonemas carinhosos. Era um relacionamento de conveniência. Marina sempre soube disso, mas nunca havia pensado muito sobre o assunto. Não era da conta dela, mas agora, com aquele bilhete nas mãos, tudo parecia diferente. Para a mulher mais linda que já conheci. Marina sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de curiosidade, confusão e algo que não conseguia nomear. Guardou os pedaços de papel dentro da gaveta, trancando-a com a chave pequena que carregava sempre no bolso. Não sabia por que estava fazendo aquilo. Deveria ter jogado fora. Deveria ter fingido que nunca viu. Mas não conseguia. Quando Rodrigo saiu da sala, já passava das 7 da noite. Ele estava com o paletó no braço, a gravata afrouxada, parecia cansado. Mais humano do que o normal. Pode ir, Marina. Amanhã começa cedo. Ela assentiu, pegando a bolsa. Boa noite, Sr. Almeida. Ele parou na porta como se fosse dizer algo. Ficou em silêncio, por alguns segundos. Marina esperou. Mas ele apenas acenou com a cabeça e saiu. Marina ficou sozinha no escritório vazio. As luzes automáticas começaram a se apagar, uma a uma. Ela olhou para a gaveta trancada, para os pedaços de papel que estavam ali dentro, para o segredo que não era dela, mas que agora não conseguia ignorar. Pegou a bolsa e saiu, mas sua mente continuou presa naquele bilhete. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Morava sozinha num apartamento pequeno em Pinheiros, alugado com o salário que recebia da Almeida Corporações. Era um lugar simples, mas aconchegante. Tinha plantas na varanda, livros empilhados na estante, uma cozinha onde ela raramente cozinhava porque chegava sempre tarde demais e cansada demais. Deitada na cama, olhando para o teto, Marina pensava. Pensava em Rodrigo. Pensava no bilhete. Pensava em tudo que nunca havia se perguntado antes. Quem era Rodrigo Almeida além do executivo implacável? O que ele sentia quando estava sozinho? Será que ele também olhava para o teto à noite, incapaz de dormir? Marina nunca havia pensado nele como um homem, sempre como uma função. O chefe, o patrão, a autoridade. Mas agora, com aquelas palavras ecoando na mente, ele se tornava outra coisa. Alguém que tinha escrito algo íntimo, alguém que havia sentido algo forte o suficiente para colocar no papel. E então, por algum motivo, havia destruído. Por quê? Marina virou de lado, abraçando o travesseiro. Sabia que não deveria estar pensando nisso. Sabia que estava invadindo algo que não lhe pertencia, mas não conseguia parar. Na manhã seguinte, sexta-feira, Marina chegou ao escritório mais cedo do que o normal. Queria estar preparada. Queria que tudo estivesse perfeito. Talvez para compensar o erro do dia anterior. Talvez para provar a si mesma que ainda era indispensável. Rodrigo chegou às 8 em ponto, como sempre. Passou por ela sem dizer bom dia, como sempre. Marina serviu o café. Como sempre. Mas algo estava diferente. Ela percebia agora. Percebia o jeito como ele segurava a xícara. Percebia a tensão nos ombros dele. Percebia o silêncio que não era apenas ausência de palavras, mas presença de algo não dito. Será que ele sabia que ela havia encontrado o bilhete? Não. Impossível. Mas então por que Marina sentia que ele estava diferente? Ou será que era ela quem estava diferente? O dia passou devagar. A tarde chegou com chuva. São Paulo ficou cinzenta, barulhenta, caótica. Marina olhava pela janela vendo as gotas escorrerem pelo vidro e pensava que talvez estivesse enlouquecendo. Talvez tivesse criado algo na cabeça que não existia. Mas então, às 5 da tarde, a porta da sala de Rodrigo se abriu. Marina. Ela levantou os olhos. Ele estava parado na soleira, com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Parecia hesitante. Sim, senhor. Rodrigo abriu a boca como se fosse dizer algo importante, mas então fechou. Balançou a cabeça como se estivesse brigando consigo mesmo. Nada. Esquece. E voltou para dentro da sala. Marina ficou olhando para a porta, fechada, o coração disparado.
Tinha acontecido algo. Ela tinha certeza. Algo pequeno, imperceptível para qualquer outra pessoa. Mas ela, que conhecia cada detalhe daquele homem, sabia. Rodrigo Almeida estava diferente. E Marina Carvalho, pela primeira vez em 7 anos, também estava. Quando a sexta-feira terminou e Marina guardou suas coisas para ir embora, ela parou diante da gaveta trancada. Abriu devagar. Os pedaços de papel ainda estavam lá, guardados numa pasta transparente, para a mulher mais linda que já conheci. Marina fechou a gaveta, trancou novamente, pegou a bolsa e saiu. Mas levou consigo, naquela noite chuvosa de São Paulo, a certeza de que algo havia mudado. Algo invisível, silencioso, mas irreversível. E talvez, apenas talvez, o império de vidro e aço que Rodrigo Almeida construíra ao longo dos anos estivesse prestes a tremer. Porque existem palavras que, uma vez escritas, nunca desaparecem. Mesmo quando rasgadas, mesmo quando descartadas, elas permanecem, ecoando em silêncio, esperando o momento certo para serem ouvidas, e Marina havia ouvido. O fim de semana chegou, mas para Marina foi como se o tempo tivesse parado. Ela tentou se distrair. Limpou o apartamento, assistiu a um filme, ligou para a mãe em Campinas. Mas sua mente continuava voltando para aquele bilhete, para aquelas palavras que não deveriam ter sido suas para ler, mas que agora não conseguia esquecer. No sábado à tarde, Marina fez algo que nunca havia feito antes. Pegou o celular e abriu o perfil de Rodrigo Almeida nas redes sociais. Ele tinha uma conta profissional, obviamente. Fotos em eventos, artigos sobre negócios, prêmios recebidos, nada pessoal, nada real. Ela rolou a tela até encontrar uma foto dele com Viviane. Tinha sido tirada num jantar beneficente 3 meses atrás. Os dois estavam lado a lado, sorridentes, impecáveis. Mas Marina, que agora olhava com outros olhos, percebeu. Percebeu que o sorriso dele não chegava aos olhos. Percebeu que não havia toque entre eles. Percebeu que pareciam 2 pessoas cumprindo um papel, não 2 pessoas apaixonadas. Marina fechou o aplicativo. Sentiu-se invadindo algo que não devia. Sentiu-se ridícula. Afinal, o que estava fazendo? Criando fantasias sobre um homem que mal olhava para ela? Imaginando que um bilhete rasgado significava alguma coisa? Ela era a assistente. Ele era o chefe. Esse era o limite. Sempre foi. Sempre seria. Mas mesmo assim, Marina não conseguia parar de pensar. Na segunda-feira, quando voltou ao escritório, algo inesperado aconteceu. Rodrigo a chamou para uma reunião. Mas não era uma reunião comum. Ele estava acompanhado de um homem que Marina nunca tinha visto antes. Marina, este é Felipe Nogueira. Ele foi contratado como consultor externo para o projeto de expansão internacional. Felipe se levantou e estendeu a mão. Tinha por volta de 35 anos, cabelos escuros, sorriso aberto. Completamente diferente de Rodrigo. Prazer, Marina. Rodrigo me falou que você é essencial para o funcionamento deste lugar. Marina ficou sem reação. Rodrigo nunca havia dito nada parecido com isso. Olhou para ele, confusa. Rodrigo estava com a expressão neutra de sempre, como se não tivesse acabado de elogiá-la. Felipe sorriu ainda mais. Vou precisar muito da sua ajuda nos próximos meses. Espero que possamos trabalhar bem juntos. Marina assentiu, ainda atordoada. Rodrigo dispensou os dois com um gesto e voltou a olhar para os papéis na mesa. Como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia acontecido. Rodrigo Almeida tinha falado bem dela, pela primeira vez em 7 anos, e Marina, saindo daquela sala ao lado de Felipe Nogueira, sentiu que o chão sob seus pés estava começando a se mover. O bilhete rasgado, guardado na gaveta trancada, parecia pulsar como se estivesse vivo. Como se soubesse que a história que começara ali, em pedaços amassados de papel, estava apenas começando. E Marina, mesmo sem saber, estava prestes a descobrir que algumas histórias não podem ser rasgadas. Algumas histórias insistem em ser contadas, mesmo quando ninguém está pronto para ouvi-las, mesmo quando o preço de ouvi-las é alto demais. Felipe Nogueira era tudo que Rodrigo Almeida não era.
simpático, acessível, atencioso. Nos primeiros dias, Marina observou como ele cumprimentava todos pelo nome, como perguntava sobre o fim de semana das pessoas, como sorria de verdade quando agradecia por algum favor. Era estranho ver alguém assim naquele ambiente corporativo frio e mecânico. E mais estranho ainda era perceber que Felipe a notava. Na terça-feira, ele apareceu na mesa dela com 2 cafés. Achei que você pudesse precisar. Parece que hoje vai ser longo. Marina olhou para o copo surpresa. Obrigada, mas não precisa... Claro que preciso. Você que vai me salvar nesse projeto. O mínimo que posso fazer é trazer café. Ele sorriu e foi embora antes que ela pudesse responder. Marina ficou olhando para o café ainda quente, com uma etiqueta da cafeteria chique do andar de baixo. Ninguém nunca havia feito aquilo por ela. Olhou para a porta fechada da sala de Rodrigo. Ele estava em reunião. Como sempre, ocupado demais para perceber qualquer coisa ao redor. Marina tomou um gole do café. Estava perfeito. Os dias seguintes foram intensos. Felipe estava conduzindo um projeto ambicioso de expansão da Almeida Corporações para mercados internacionais. Precisava de dados, relatórios, análises. E Marina, que conhecia aquele lugar como ninguém, tornou-se indispensável para ele. Eles começaram a trabalhar juntos com frequência. Felipe pedia a opinião dela sobre estratégias, sobre como Rodrigo preferia receber informações, sobre quais fornecedores eram mais confiáveis. E, diferente de Rodrigo, ele realmente ouvia, anotava, agradecia. Você é brilhante, Marina. Sério, não sei como esse lugar funcionaria sem você. Ela sorriu, sem graça. Ah, eu só faço o meu trabalho. Não, você faz muito mais que isso. E eu vejo. A palavra ecoou na mente dela. Vejo. Felipe a via. Como pessoa, como profissional, como alguém que tinha valor além de servir café e organizar agendas. E Rodrigo? Marina tentava não pensar nisso, mas era impossível, porque, desde que encontrara o bilhete, tudo mudara. Ela se pegava observando Rodrigo de maneira diferente. Notava detalhes que antes ignorava. A forma como ele apertava os olhos quando estava concentrado. O jeito como passava a mão pelo cabelo quando estava cansado. A linha tensa da mandíbula quando estava irritado. E às vezes achava que ele também a observava. Eram momentos breves, um olhar que durava 1 segundo a mais. Uma pausa antes de falar. Uma vez ela entrou na sala dele e o encontrou olhando fixamente para a porta, como se estivesse esperando por ela. Mas quando Marina perguntou se precisava de alguma coisa, ele apenas balançou a cabeça e voltou ao computador. Marina começou a se sentir confusa, perdida. Não sabia se estava enlouquecendo ou se realmente havia algo no ar. Algo invisível, mas palpável. Algo que deixava o silêncio entre eles carregado de um peso que não existia antes. Na quinta-feira daquela semana, Felipe a convidou para almoçar. Preciso discutir uns pontos do projeto. Que tal a gente sair daqui e conversar com calma? Marina hesitou. Nunca almoçava fora. Sempre comia algo rápido na própria mesa, entre uma tarefa e outra. Mas Felipe estava esperando uma resposta, com aquele sorriso gentil que era impossível recusar. Tudo bem, só preciso avisar o Sr. Almeida. Ela entrou na sala de Rodrigo. Ele estava ao telefone falando em inglês com alguém. Fez um gesto impaciente para que ela esperasse. Marina ficou parada ali sem saber para onde olhar. Quando ele desligou, perguntou, seco. O quê? Eu vou sair para almoçar com o Sr. Nogueira. Vamos discutir o projeto. Rodrigo ficou em silêncio. Olhou para ela com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Você não almoça fora. Foi uma afirmação, não uma pergunta. Marina engoliu em seco. Pois é, mas hoje vou. Outro silêncio. Rodrigo desviou o olhar. Quanto tempo vai ficar fora? 1 hora, no máximo. Ele acenou com a cabeça já voltando. Atenção para o computador. Tudo bem. Marina saiu da sala com uma sensação estranha no peito. Tinha a impressão de que Rodrigo estava incomodado. Mas isso não fazia sentido. Ele nunca se importara com o que ela fazia. Por que se importaria agora?
O almoço com Felipe foi surpreendentemente agradável. Ele escolheu um restaurante italiano próximo ao escritório, com mesinhas na calçada e um ambiente descontraído. Marina se sentiu fora do lugar no começo, acostumada que estava com a atenção constante do escritório. Mas Felipe tinha um jeito de fazer tudo parecer leve. Eles conversaram sobre o projeto, sim, mas também sobre outras coisas. Felipe contou que tinha morado em Londres por 5 anos, que adorava viajar, que estava solteiro depois de um relacionamento longo que não tinha dado certo. Falava com naturalidade, sem parecer que estava se exibindo, apenas compartilhando. E você, Marina? Como é que alguém tão competente acabou nessa selva corporativa? Ela riu, nervosa. Eu precisava de um emprego, e a Almeida Corporações pagava bem. Mas você gosta de trabalhar ali? Marina pensou. Gostava? Nunca tinha se feito essa pergunta. Trabalho era trabalho. Não era sobre gostar ou não gostar. Era sobre sobreviver. É um bom lugar. Aprendi muito. Felipe a observou com atenção. Você merece mais do que ser invisível, Marina. Ela sentiu o coração apertar. Como ele sabia? Como ele podia ver algo que nem ela mesma queria admitir? Eu não sou invisível. Sim. E você sabe disso. Marina desviou o olhar. Não queria ter aquela conversa. Não queria confrontar a verdade que havia passado 7 anos evitando. Felipe deve ter percebido o desconforto dela, porque mudou de assunto. Bom, eu tenho uma proposta para você. Marina ergueu os olhos. Proposta? Sim. O projeto que estamos desenvolvendo vai exigir viagens. Precisamos visitar as filiais, conhecer as operações de perto. E eu gostaria que você fosse comigo. Como assim? Como consultora, você conhece a empresa melhor do que qualquer relatório. Sua presença seria essencial. Marina ficou sem palavras. Mas eu sou assistente, não consultora. E quem disse que você não pode ser as duas coisas? Ou melhor, quem disse que você precisa continuar sendo apenas assistente? A pergunta ficou no ar, pesada e provocadora. Marina voltou ao escritório 1h15 depois. Rodrigo estava sentado na mesa dela, mexendo em papéis. Quando a viu, levantou-se bruscamente. Você disse 1 hora. Marina olhou para o relógio. 15 minutos. Ele estava incomodado por 15 minutos? Me desculpe. O restaurante estava cheio e... Que restaurante? Italiano. Perto daqui. Rodrigo ficou olhando para ela de um jeito estranho. Então, sem dizer mais nada, voltou para a sala e fechou a porta. Marina ficou parada, confusa. Aquilo era ciúme? Não. Impossível. Rodrigo Almeida não sentia ciúmes de ninguém. Muito menos dela. Mas então, por que ele estava agindo daquele jeito? Os dias que se seguiram foram ainda mais estranhos. Rodrigo começou a pedir coisas que nunca havia pedido antes. Queria que Marina ficasse até mais tarde. Queria que ela revisasse documentos que nem precisavam de revisão. Queria que ela estivesse presente em reuniões onde nunca estivera antes. E Felipe continuava gentil, atencioso. Começou a elogiar o trabalho dela em reuniões, mencionando ideias que Marina havia sugerido. Rodrigo ouvia tudo em silêncio, com a expressão fechada. Numa sexta-feira à tarde, Marina estava organizando arquivos quando Rodrigo a chamou. Preciso falar com você. Ela entrou na sala. Ele estava de pé, ao lado da janela. A cidade se estendia lá embaixo, infinita e caótica. O Felipe te convidou para viajar? Marina congelou. Como ele sabia? Sim. E você aceitou? Ainda não dei uma resposta. Rodrigo se virou para ela. Havia algo diferente no olhar dele. Algo que Marina não conseguia nomear, mas que fazia seu coração bater mais rápido. Você não precisa ir. Como assim? Você é minha assistente. Seu lugar é aqui. Marina sentiu uma onda de irritação subir pelo peito. Com todo respeito, Sr. Almeida, mas quem decide onde é meu lugar sou eu. Rodrigo pareceu surpreso. Ela nunca havia falado assim com ele. Nunca havia contrariado. Nunca havia se imposto. Eu não quis dizer isso, é só que... Você é importante aqui. Importante? Marina quase riu. 7 anos. 7 anos sem um elogio.
sem um reconhecimento, sem uma palavra de apreço. E agora, de repente, ela era importante. Obrigada. Mas eu acho que é uma boa oportunidade. Rodrigo apertou a mandíbula. Marina podia ver a tensão nos ombros dele, a forma como segurava a barra da janela com força. E se eu disser que não quero que você vá? A pergunta pegou Marina desprevenida. Ela olhou para ele, tentando entender o que estava acontecendo. Por que você não quer? Rodrigo ficou em silêncio, abriu a boca como se fosse dizer algo importante, mas então fechou, balançou a cabeça. Esquece, faça o que quiser. E saiu da sala, deixando Marina sozinha. Ela ficou ali, parada, tentando processar o que acabara de acontecer. Rodrigo estava agindo de forma estranha, diferente, quase humano. Marina voltou para sua mesa, o coração ainda acelerado. Abriu a gaveta trancada. Os pedaços do bilhete ainda estavam lá, para a mulher mais linda que já conheci. Ela fechou os olhos. Aquilo estava ficando complicado demais. Talvez devesse ter jogado o bilhete fora. Talvez devesse parar de procurar significados onde não existiam. Mas era tarde demais para isso, porque Marina tinha começado a sentir algo que não queria sentir, algo perigoso, algo que poderia destruir tudo. No fim de semana, Marina tentou se distrair. Foi ao parque do Ibirapuera, caminhou entre as árvores, sentou-se à beira do lago. Tentou pensar com clareza, pensar no que era real e no que era fantasia. Rodrigo era seu chefe, um homem frio, distante, que nunca havia demonstrado interesse por ninguém além de si mesmo. O bilhete podia ser para qualquer pessoa, podia ser antigo, podia não significar nada. E mesmo que significasse algo, mesmo que por um acaso impossível fosse para ela, o que mudaria? Rodrigo tinha Viviane, tinha uma vida construída, tinha uma imagem a manter. Marina era só a assistente, a sombra, a invisível. Mas então por que Felipe a enxergava de forma tão diferente? Por que ele via nela o que Rodrigo nunca viu? Marina voltou para casa sem respostas, apenas com mais perguntas. Na segunda-feira chegou ao escritório decidida. Ia aceitar o convite de Felipe. Ia viajar, conhecer, crescer. Ia parar de viver na sombra de Rodrigo Almeida. Mas, quando chegou, encontrou algo que a fez parar. Sobre sua mesa havia um envelope, branco, sem identificação. Marina olhou ao redor. O escritório estava vazio. Ainda era cedo. Abriu o envelope com cuidado. Dentro havia um bilhete, escrito à mão, com a caligrafia que ela conhecia tão bem. Preciso te pedir desculpas. Não sei fazer isso direito. Nunca soube. Mas você merece ouvir. Ontem fui injusto. Você tem razão. Você decide o que é melhor para você. E se viajar com o Felipe é o que quer, eu não vou impedir. Só queria que soubesse que você vai fazer falta. Mais do que imagina. Marina leu e releu. As mãos tremiam. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Rodrigo tinha escrito aquilo. Rodrigo Almeida, o homem que nunca pedia desculpas, que nunca admitia estar errado, que nunca demonstrava nada. Ele havia escrito para ela. E pela primeira vez, Marina se permitiu pensar no impossível, no impensável, no perigoso. E se o bilhete rasgado também fosse para ela? E se todo esse tempo Rodrigo tivesse sentido algo que não sabia como expressar? E se ela não fosse invisível para ele, mas apenas invisível para si mesma? A porta da sala se abriu. Rodrigo entrou, com a pasta na mão e o terno impecável de sempre. Ele olhou para ela. Marina olhou de volta. E naquele segundo, naquele breve e eterno segundo, algo passou entre eles. Algo que não precisava de palavras. Algo que estava além da hierarquia, além das regras, além do racional. Bom dia, Marina. A voz dele estava diferente, mais suave, quase hesitante. Bom dia, Sr. Almeida. Ele entrou na sala. Marina ficou olhando para o bilhete na mão e soube, com absoluta certeza, que nada mais seria como antes. Porque existem momentos que mudam tudo. Momentos pequenos, quase invisíveis, que alteram a direção de uma vida inteira. E Marina estava vivendo um desses momentos.
sem saber ainda o preço que pagaria por isso. Sem saber que o pior estava por vir, porque quando se mexe com fogo, alguém sempre acaba se queimando. E o fogo, naquele escritório de vidro e aço no coração de São Paulo, já estava aceso. Restava saber quem seria consumido pelas chamas. A semana começou com uma tempestade, não de chuva, mas de tensão. Marina sentia no ar, na forma como Rodrigo andava pelo escritório, na maneira como evitava olhar para ela diretamente, no silêncio pesado que pairava entre eles. Ela ainda guardava o bilhete que ele havia deixado. Não o bilhete rasgado da gaveta, mas o novo. O pedido de desculpas. Carregava os dois consigo, como se fossem amuletos de uma realidade que não sabia se era real ou imaginada. Felipe continuava com o projeto de expansão. As reuniões se multiplicavam. E Marina, dividida entre dois mundos, tentava manter o equilíbrio. Na quarta-feira, tudo desmoronou. Era uma reunião importante. Diretoria completa, investidores, consultores. A sala de conferências estava cheia. Rodrigo comandava a apresentação, como sempre, com aquela precisão cirúrgica que impressionava e intimidava. Marina estava sentada no canto, anotando pontos importantes, preparada para fornecer dados se necessário. Felipe estava ao lado de Rodrigo, mostrando gráficos e projeções. Tudo ia bem até que um dos diretores, um homem de meia-idade chamado Cardoso, fez uma pergunta sobre números do trimestre anterior. Rodrigo se virou para Marina. Marina, os dados estão no relatório? Ela folheou rapidamente a pasta. Tinha certeza de que havia incluído. Tinha revisado 3 vezes. Sim, senhor. Página 23. Rodrigo pegou o documento, folheou, parou. A expressão dele mudou. Não está aqui. Marina sentiu o estômago gelar. Levantou-se, foi até ele. Olhou o relatório e, para seu horror, percebeu. Tinha impresso o relatório antigo. O novo, com os dados atualizados, estava na mesa dela. Ela havia pego a pasta errada. Me desculpe, Rodrigo a interrompeu, a voz cortante como uma lâmina. Você trouxe o relatório errado. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Todos olharam para Marina. Ela sentiu o rosto queimar. Eu posso buscar o correto agora mesmo. Rodrigo deixou o papel cair sobre a mesa com um gesto brusco. Não. Já perdemos tempo suficiente. Continue sem os dados. A frieza na voz dele era palpável. Marina voltou para seu lugar, as mãos tremendo, a humilhação queimando por dentro. Sabia que tinha errado. Sabia que tinha sido descuidada. Mas a forma, como Rodrigo a expôs, na frente de todos, sem hesitação, sem consideração, doeu mais do que qualquer erro poderia doer. Felipe olhou para ela com compaixão. Mas isso só piorou tudo. A reunião terminou. As pessoas saíram. Marina ficou para trás, recolhendo papéis, tentando não chorar. Rodrigo passou por ela sem dizer uma palavra. Quando estava sozinha, finalmente, as lágrimas vieram. Ela entrou no banheiro feminino, trancou-se numa cabine e deixou sair. 7 anos. 7 anos de dedicação. E bastou um erro para que ele a humilhasse daquele jeito. Marina se olhou no espelho, os olhos vermelhos, a maquiagem borrada. Quem era ela tentando enganar? Rodrigo não sentia nada por ela. O bilhete? Provavelmente um momento de fraqueza que ele já havia esquecido. O pedido de desculpas? Apenas uma formalidade corporativa. Ela era invisível. Sempre foi. Sempre seria. À noite, Rodrigo ficou no escritório até tarde, sozinho. A cidade lá fora brilhava, cheia de vidas acontecendo, de pessoas seguindo em frente. Mas ali dentro, ele estava preso. Afrouxou a gravata. Serviu-se de uísque. Ficou olhando pela janela. Tinha sido duro com Marina, sabia disso. Viu a dor nos olhos dela, viu a humilhação. E ainda assim, não conseguiu se controlar. Porque estava com raiva, não dela. Dele mesmo. Rodrigo tinha passado a vida inteira construindo muros. Aprendeu cedo que emoções eram fraquezas. Seu pai, um homem severo e ausente, repetia isso como um mantra. Homens fortes não choram. Homens fortes não amam. Homens fortes dominam. E Rodrigo dominou. Construiu um império. Acumulou poder.
dinheiro, respeito, mas no processo esqueceu como se conectar com qualquer coisa real. Até Marina. Ele não sabia quando havia começado. Talvez tivesse sido sempre assim, apenas nunca admitido. Talvez tivesse sido gradual, um acúmulo de pequenos momentos. A forma como ela sorria discretamente quando resolvia um problema difícil. A dedicação silenciosa. A inteligência que ninguém mais notava porque ela não fazia questão de ser notada. Marina era tudo que Rodrigo não era. Gentil, genuína, real. E ele tinha medo disso. Medo do que sentia. Medo de perder o controle que havia cultivado a vida inteira. Por isso escrevera o bilhete. Tinha sido 3 meses atrás, uma sexta-feira à noite. Rodrigo estava sozinho no escritório, como agora. Viviane havia cancelado um jantar, alegando compromisso com amigas. Ele sabia que era mentira. Sabia que o relacionamento deles era uma farsa, mas nunca se importou, porque ele também não sentia nada. Naquela noite, porém, olhando para a cidade vazia, Rodrigo sentiu algo diferente. Solidão. Um vazio profundo que nenhum contrato milionário preenchia. Pensou em Marina, em como ela tinha ficado até tarde para ajudá-lo com uma apresentação urgente. Em como trouxera café sem que ele pedisse. Em como seus olhos brilhavam quando falava sobre algo que a interessava, nas raras vezes em que ela se permitia falar. E num impulso que não conseguia explicar, Rodrigo pegou um papel e escreveu: para a mulher mais linda que já conheci. As palavras saíram antes que pudesse pensá-las. E assim que escreveu, entrou em pânico. O que estava fazendo? Ele era Rodrigo Almeida. Não fazia declarações, não se expunha, não amava. Amassou o papel, rasgou, jogou no lixo. Mas dias depois, quando estava procurando um documento perdido, encontrou os pedaços e, por algum motivo que não compreendia, não os jogou fora. Guardou na gaveta, como se, guardando, pudesse manter aquele sentimento trancado, longe da realidade. Até que Marina encontrou. Rodrigo tomou outro gole de uísque. Sabia que tinha que fazer algo, tinha que falar com ela. Tinha que se desculpar de verdade, não com bilhetes covardes deixados sobre mesas vazias. Mas não, sabia como. Nunca soubera. Marina chegou em casa tarde naquela noite. O apartamento estava escuro, silencioso. Ela se deixou cair no sofá, ainda de roupa, exausta demais para se mover. O telefone tocou. Era sua mãe. Filha, você está bem? Faz dias que não liga. Marina forçou a voz a soar normal. Estou, mãe. Só cansada. Trabalho. Você trabalha demais. Esse homem não te valoriza. Sua mãe nunca tinha conhecido Rodrigo, mas sempre teve uma intuição afiada. Marina suspirou. É meu trabalho, mãe. Trabalho não é vida, Marina. Você merece mais. Depois que desligou, Marina ficou olhando para o teto. Sua mãe estava certa. Ela merecia mais. Mas o que era mais? Onde estava o mais? O telefone vibrou novamente. Desta vez, uma mensagem. De Felipe. Ei, você está bem? Vi o que aconteceu na reunião. Não foi justo. Se quiser conversar, estou aqui. Marina sorriu tristemente. Felipe era gentil, atencioso, tudo o que deveria querer. Mas por algum motivo torto e inexplicável, não era o que queria. Obrigada, Felipe. Estou bem. Mentira. Não estava bem. Estava confusa, magoada, perdida. E pior, estava apaixonada pelo homem errado. Porque Marina já não conseguia negar. O que sentia por Rodrigo ultrapassava qualquer lógica. Era irracional, perigoso, autodestrutivo, mas era real. Ela amava um homem que mal a enxergava, que a humilhava, que escondia sentimentos em bilhetes rasgados ao invés de ter coragem de falar. E Marina, pela primeira vez, começou a se perguntar se não era hora de ir embora, de buscar o tal do mais que sua mãe falava, de parar de esperar por migalhas de afeto de alguém incapaz de oferecê-las. Na quinta-feira, Felipe formalizou o convite para a viagem. Precisamos ir para Miami na semana que vem, 3 dias, para conhecer a operação de perto e apresentar o projeto para a equipe de lá. Marina hesitou. E o senhor Almeida? Já falei com ele. Ele autorizou. Rodrigo autorizou?
Marina sentiu uma pontada. Ele nem havia mencionado isso para ela. Tudo bem, eu vou. Felipe sorriu. Ótimo, vai ser importante ter você lá. Quando Marina entrou na sala de Rodrigo para confirmar a viagem, encontrou-o tenso. Você falou com o Felipe? Sim. E aceitou? Sim. Rodrigo ficou em silêncio. Depois, sem olhar para ela. Certo. Providencie o que for necessário. Marina saiu da sala sentindo-se pior do que antes. Ele não ia impedir. Não ia pedir para ficar. Não ia demonstrar nada. Porque no final das contas talvez ela estivesse realmente sozinha naquela fantasia. Talvez os bilhetes não significassem nada. Talvez Rodrigo Almeida fosse exatamente o que parecia ser. Um homem de gelo, incapaz de amar. Na sexta-feira, Rodrigo saiu para um jantar com Viviane. Era um evento social, mas uma aparição pública do casal perfeito. Marina sabia porque tinha organizado a agenda dele. Ficou até tarde terminando pendências. Quando todos já haviam ido embora, ela abriu a gaveta trancada. Pegou os pedaços do bilhete rasgado. Para a mulher mais linda que já conheci. Olhou para as palavras. E, pela primeira vez, permitiu-se chorar de verdade. Chorar pela impossibilidade, pela dor, pela solidão de amar alguém que nunca seria seu. Então, com cuidado, juntou os pedaços, colocou de volta no envelope e guardou na bolsa. Ia levar para casa. Ia guardar, não como esperança, mas como lembrança do que nunca poderia ser. E quando voltasse de Miami, ia tomar uma decisão. Ia escolher o mais. Mesmo que significasse deixar para trás o único lugar onde tinha estado nos últimos 7 anos. Mesmo que significasse deixar para trás o homem que amava, mas que nunca a amaria de volta. Porque Marina estava cansada de ser invisível, estava cansada de viver nas sombras. E mesmo que doesse, mesmo que demorasse, ia aprender a brilhar. Sozinha. O jantar de Rodrigo com Viviane foi exatamente como sempre era. Frio, protocolar, cheio de sorrisos falsos e conversas vazias. Eles estavam num restaurante francês caro, cercados por empresários e socialites. Viviane usava um vestido vermelho justo e joias caras. Rodrigo, terno escuro e gravata azul marinho. Pareciam o casal perfeito. Mas Rodrigo mal ouvia o que ela dizia. Sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em Marina, em como a tinha magoado, em como estava deixando-a ir embora para Miami com Felipe. Rodrigo! Viviane chamou irritada. Você está me ouvindo? Ele piscou. Desculpe. O quê? Ela suspirou, exasperada. Eu disse que meu pai quer marcar a data do casamento. Já faz 2 anos de noivado. As pessoas estão começando a falar. Rodrigo tomou um gole de vinho. Deixa eles falarem. Viviane estreitou os olhos. Você está estranho ultimamente. Distante. Mais do que o normal. Estou apenas ocupado. É sempre isso. Sempre ocupado. Às vezes eu me pergunto por que ainda estamos juntos. Rodrigo olhou para ela. Realmente olhou. E percebeu que não sentia nada. Nenhuma afeição. Nenhuma atração. Nenhuma conexão. Boa pergunta. Viviane ficou boquiaberta. Como é? Rodrigo colocou o guardanapo sobre a mesa. Por que ainda estamos juntos, Viviane? Diga você. Ela ficou sem palavras por alguns segundos. Depois, recompôs-se. Porque somos perfeitos um para o outro. Porque nossas famílias se complementam. Porque é conveniente, Rodrigo completou. É isso. Sempre foi. Viviane ficou vermelha. Mas não de vergonha. De raiva. E você acha que vai encontrar o quê? Amor verdadeiro? Por favor, Rodrigo. Isso não existe. Não no nosso mundo. Talvez devesse. Viviane riu, amarga. Você está ridículo. Patético até. Aposto que tem outra. Aposto que é por isso que está agindo assim. Rodrigo não respondeu. E o silêncio foi resposta suficiente. Viviane se levantou pegando a bolsa. Sabe de uma coisa? Talvez você tenha razão. Talvez a gente deva mesmo terminar essa farsa. E saiu, deixando Rodrigo sozinho na mesa.
Ele ficou ali, cercado pelo burburinho do restaurante, pelas risadas falsas, pelo brilho superficial daquele mundo que sempre foi seu, e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, algo parecido com alívio, porque talvez estivesse cansado da farsa também. Talvez estivesse pronto para ser real, mesmo que não soubesse como, mesmo que fosse tarde demais. O fim de semana passou. Segunda-feira chegou. Marina preparou a mala para a viagem de Miami. 3 dias. 3 dias longe de Rodrigo. Longe daquele escritório. Longe de tudo. Talvez fosse exatamente o que precisava. Felipe passou para buscá-la cedo. Estava animado, falando sobre os planos, sobre as pessoas que iriam conhecer. Marina sorriu, tentando se contagiar pelo entusiasmo dele. No caminho para o aeroporto, Felipe perguntou: "Você falou com o Rodrigo antes de sair?" "Não. Ele já sabia da viagem. Ele é difícil, né, como chefe?" Marina olhou pela janela do carro. "Ele é complicado." Felipe riu. "Complicado é um jeito gentil de falar. Mas você lida bem com ele. Melhor do que qualquer pessoa que já vi. Prática ou talento. Você é especial, Marina. Espero que saiba disso." Ela não respondeu. Apenas continuou olhando para a cidade que ficava para trás. E pensou em Rodrigo, em seus olhos escuros, em seus silêncios carregados, nos bilhetes que escrevia, mas não entregava. E se perguntou se, quando voltasse, ainda haveria algo para voltar, ou se finalmente teria coragem de recomeçar. Em outro lugar, com outra vida, longe do império de vidro onde tinha passado 7 anos sendo sombra. Porque sombras não vivem, apenas existem. E Marina estava cansada de apenas existir. Queria viver. Mesmo que isso significasse deixar para trás o único amor que já sentira. Mesmo que significasse começar do zero. Porque, no final das contas, zero ainda era melhor do que invisível. Miami foi exatamente o que Marina precisava. 3 dias de sol, trabalho intenso e uma perspectiva completamente diferente. A filial da Almeida Corporações por lá era moderna, dinâmica, cheia de profissionais jovens e ideias inovadoras. Felipe apresentou Marina como consultora do projeto, e ela foi recebida com respeito e interesse. Pela primeira vez em 7 anos, Marina não era a assistente invisível. Era uma profissional reconhecida. As pessoas ouviam suas opiniões, faziam perguntas, valorizavam sua experiência. Era estranho e libertador ao mesmo tempo. À noite, depois das reuniões, Felipe a convidava para jantar. Não era nada romântico, apenas 2 colegas conversando. Mas Marina percebia que ele gostava da companhia dela. E ela, apesar de tudo, também gostava da dele. Felipe era leve, fácil, não carregava o peso de silêncios não ditos e emoções escondidas. Mas mesmo assim, Marina pensava em Rodrigo. Olhava o celular esperando uma mensagem que nunca chegava. Checava e-mails profissionais, procurando qualquer sinal. Nada. Era como se longe de São Paulo ela tivesse deixado de existir para ele novamente. Na última noite, sentada no terraço do hotel com vista para a praia, Marina tomou uma decisão. Quando voltasse, ia pedir demissão. Ia buscar algo novo. Algo onde pudesse ser vista, valorizada. Onde não precisasse viver de migalhas. Felipe apareceu com 2 taças de vinho. "Penny for your thoughts." Marina sorriu. Estava pensando em mudanças. Boas mudanças, espero. Necessárias. Ele se sentou ao lado dela. "Você sabe que eu te apoio, né? No que decidir fazer." "Obrigada, Felipe." Ele ficou em silêncio por um momento. Depois: "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Pode. O Rodrigo, ele significa algo para você?" Marina sentiu o coração apertar. "Por que pergunta?" "Porque eu vejo como você olha para ele. E como ele olha para você quando acha que ninguém está vendo." Marina desviou o olhar. "Ele não olha para mim. Olha sim, de um jeito confuso talvez, mas olha. Não importa. Ele está com a Viviane." Felipe deu um risinho. "Pelo que ouvi, esse noivado está acabando. Teve um jantar há uns dias que não terminou bem." Marina olhou para ele surpresa. "Como você sabe?" "São Paulo é pequena. As notícias correm." Marina ficou em silêncio, processando.
Rodrigo e Viviane terminaram, ou quase terminaram, e ele não havia dito nada? Felipe continuou. Olha, não sou de dar conselho amoroso, mas, se tem uma coisa que aprendi, é que a vida é curta demais para ficar com medo. Se você sente algo por ele, talvez valha a pena descobrir se é correspondido. E se não for, então pelo menos você vai saber. E pode seguir em frente de verdade. Marina bebeu o vinho, pensativa. Felipe tinha razão. Ela precisava de respostas. Precisava parar de viver num limbo emocional. Quando voltasse para São Paulo, ia confrontar Rodrigo. Ia perguntar sobre o bilhete. Ia colocar tudo às claras. E então, independente da resposta, ia tomar as rédeas da própria vida. Rodrigo passou aqueles 3 dias num inferno particular. Trabalho se acumulava, mas ele não conseguia se concentrar. Reuniões aconteciam, mas sua mente estava em outro lugar, em Miami, com Marina. Ele checava o telefone obsessivamente. Queria mandar mensagem, mas não sabia o que dizer. Oi? Como está indo? Sinto sua falta? Tudo soava ridículo. Viviane não apareceu. Depois daquele jantar desastroso, os dois haviam trocado mensagens frias, concordando em dar um tempo. O noivado estava virtualmente acabado. Era só questão de formalizar. Mas Rodrigo não sentia alívio. Sentia apenas vazio. Terça-feira à noite, ele estava no escritório quando o telefone tocou. Era o pai dele, Antônio Almeida. Rodrigo atendeu com relutância. Pai, ouvi dizer que você e Viviane terminaram. Notícias voam, pensou Rodrigo. Estamos dando um tempo. Você é um idiota. Rodrigo suspirou. Claro que era. Obrigado pela consideração. Aquela menina era perfeita. Família boa, educação, conexões. E você joga tudo fora por quê? Por uma crise de meia-idade? Não é isso. Então o que é? Porque se for por causa dessa assistente que todo mundo está comentando... Rodrigo sentiu o sangue gelar. Que assistente? Não me faça de bobo, Rodrigo. As pessoas falam. Dizem que você está obcecado pela secretária, que está fazendo o papel de idiota. Rodrigo apertou o telefone com força. As pessoas deveriam cuidar da própria vida, e você deveria agir como um homem de verdade. Emoções são fraqueza, Rodrigo. Eu te ensinei isso. E foi exatamente essa lição que me transformou nisso. Nisso o quê? Num homem vazio. Silêncio do outro lado. Depois a voz dura do pai. Você está patético. Quer saber? Resolva sua vida. Mas não venha chorando quando perceber que destruiu tudo por uma fantasia. E desligou. Rodrigo ficou olhando para o telefone. A raiva fervia por dentro. Raiva do pai. Raiva de si mesmo. Raiva de todo o sistema que havia construído sua vida. Na quinta-feira, Marina voltou de Miami. Rodrigo sabia o horário do voo. Sabia que ela chegaria ao escritório no fim da tarde. Preparou-se mentalmente para vê-la, para falar com ela, para finalmente ser honesto. Mas, quando Marina entrou acompanhada de Felipe, Rodrigo perdeu a coragem. Bom dia, Sr. Almeida. A viagem foi excelente. Ótimo. Ele mal conseguiu olhar para ela. Felipe, ao lado, sorriu. Marina foi essencial lá. A equipe adorou ela. Rodrigo assentiu, tenso. Marina percebeu. Percebeu a frieza, a distância e sentiu a decepção apertar o peito. Ela ia para a mesa quando Rodrigo a chamou. Marina, preciso falar com você, amanhã, depois do expediente. Ela se virou. Sobre o quê? Sobre tudo. O olhar dele tinha algo diferente. Vulnerabilidade. Medo. Marina assentiu. Tudo bem. Aquela noite, Marina mal dormiu. Preparou mentalmente o que ia dizer. Como ia perguntar sobre o bilhete. Como ia expressar o que sentia. Mas na sexta-feira de manhã, tudo mudou. Rodrigo chegou ao escritório tenso. Tinha recebido um e-mail da assessoria de imprensa. A festa de gala da empresa, programada para aquela noite, seria um grande evento. Investidores, parceiros, imprensa, tudo para celebrar os recordes de lucro do ano. E Viviane estaria lá. Tinha confirmado presença apesar de tudo. Rodrigo sabia que era por aparências. Não queriam que o término fosse público ainda. Marina também estaria.
Era obrigatório para a equipe de alto escalão. Ela nunca ia a esses eventos, mas dessa vez, por causa do projeto com Felipe, foi convidada. A festa seria no Copan, num salão de eventos no último andar. Vista panorâmica de São Paulo, champanhe francês, decoração impecável. Marina passou o dia nervosa. Não tinha roupa adequada. Acabou comprando um vestido simples, azul marinho, elegante mas discreto. Prendeu o cabelo num coque baixo, colocou brincos pequenos. Quando chegou ao evento, às 8 da noite, o lugar estava lotado. Música ambiente, garçons circulando, muita gente importante. Felipe a viu e veio cumprimentar. Você está linda. Obrigada. Você também. Ele estava de smoking. Parecia um galã de filme. Vem, vou te apresentar para algumas pessoas. Marina o seguiu, tentando parecer confortável, mas se sentia fora do lugar. Aquele não era seu mundo. Nunca foi. Do outro lado do salão, Rodrigo conversava com investidores. Estava de terno preto, impecável como sempre. Ao lado dele, Viviane. Vestido vermelho decotado, joias caras, sorriso perfeito. Eles não se tocavam, não se olhavam. Mas para quem observava de fora, pareciam o casal perfeito. Rodrigo, no entanto, não conseguia se concentrar na conversa. Seus olhos procuravam Marina pelo salão. Quando a encontrou, ao lado de Felipe, rindo de algo que ele havia dito, sentiu uma pontada no peito. Ciúme. Puro e simples. Viviane percebeu. Seguiu o olhar dele e viu Marina. Estreitou os olhos. É ela, não é? Rodrigo se virou para ela. Do que você está falando, a assistente, a Marina? É por ela que você está terminando comigo. Rodrigo não negou, não confirmou. Viviane riu amarga. Você é patético, Rodrigo, trocando a filha do Martins por uma secretária qualquer. Ela não é qualquer pessoa. Ah, não? E o que ela é? A grande paixão da sua vida? Por favor. Rodrigo ficou em silêncio. Viviane bebeu o champanhe de uma vez. Sabe de uma coisa? Eu vou te fazer um favor. Como assim? Você vai ver que essa fantasia sua não passa. Disso. Uma fantasia. E saiu, deixando Rodrigo com um mau pressentimento. A noite avançou. Discursos foram feitos. Rodrigo subiu ao palco, agradeceu investidores, falou sobre o futuro da empresa. Sua voz era firme, profissional, mas por dentro estava inquieto. Marina assistiu de longe. Viu a segurança dele, a autoridade, e sentiu mais uma vez a distância que os separava. Felipe estava ao lado dela. Ele é bom nisso, né? Comandar. É. Sempre foi. Mas parece sozinho. Marina olhou para Felipe, surpresa. Ele continuou. Tipo, ele tem tudo. Poder, dinheiro, respeito. Mas parece que está sempre sozinho. Talvez seja a escolha dele. Ou talvez ele não saiba como ser diferente. O discurso terminou. Aplausos. Rodrigo desceu do palco. A música voltou a tocar. Casais começaram a dançar. Felipe estendeu a mão para Marina. Dança comigo? Ela hesitou. Mas então, vendo Rodrigo ao longe conversando com outras pessoas, aceitou. Eles foram para a pista. Felipe era um bom dançarino, gentil e respeitoso. Marina tentou relaxar, mas seu corpo estava tenso. Do outro lado do salão, Rodrigo observava. Via Marina nos braços de Felipe. Via o jeito como ele olhava para ela. E sentiu algo explodir por dentro. Viviane apareceu ao lado dele. Doeu? Rodrigo não respondeu. Porque vai doer ainda mais. E então, antes que Rodrigo pudesse perguntar o que ela queria dizer, Viviane subiu ao palco. Pegou o microfone. Boa noite a todos. Desculpem interromper a festa, mas eu tenho um anúncio importante a fazer. A música parou. As pessoas se viraram. Rodrigo sentiu o estômago gelar. Como muitos de vocês sabem, eu e Rodrigo estamos noivos há 2 anos. Um casal perfeito, dizem por aí. Mas a verdade é que perfeição é só fachada. Murmúrios pelo salão. Rodrigo começou a caminhar em direção ao palco, mas Viviane continuou. E, como toda fachada eventualmente racha, a nossa rachou porque Rodrigo decidiu que prefere outra pessoa. Uma pessoa, diga-se de passagem, bem diferente de mim. Rodrigo subiu ao palco. Viviane, para com isso. Ela o ignorou.
Pegou o celular. Alguém muito gentil me enviou uma foto de um bilhete. Um bilhete que Rodrigo escreveu. Quer ver? E projetou na tela atrás deles. A imagem era clara, os pedaços do bilhete remontados, e as palavras ampliadas para todos verem, para a mulher mais linda que já conheci. O salão explodiu em murmúrios. Rodrigo ficou pálido. Marina, no meio da multidão, sentiu o mundo girar. Viviane continuou cruel. Romântico, não? Pena que não foi para mim. E sabe o mais engraçado? Ele nunca teve coragem de entregar. Rasgou, jogou fora. Porque Rodrigo Almeida, o grande executivo, é um covarde emocional. Rodrigo tentou pegar o microfone, mas Viviane se afastou. E sabe para quem era esse bilhete? Para a assistente dele, a Marina Carvalho, aquela ali. Viviane apontou. Todos os olhos se voltaram para Marina. Câmeras começaram a gravar. Flash de fotos. Marina congelou, o rosto em chamas, incapaz de se mover. Viviane entregou o microfone de volta e desceu do palco, saindo do salão com a cabeça erguida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo ficou ali, exposto, humilhado, destruído. Olhou para Marina. Ela estava imóvel, em choque, cercada por olhares curiosos e julgadores. Ele tentou ir até ela, mas um dos diretores o segurou. Rodrigo, precisamos conversar, agora. Marina saiu correndo. Atravessou o salão, ignorando os olhares, ignorando Felipe, que tentou segurá-la. Pegou o elevador, desceu, saiu na rua. Estava chovendo. Uma chuva forte, típica de São Paulo. Mas ela não se importou. Andou pela calçada, encharcando, chorando, sem destino. Tudo havia desmoronado. Sua privacidade, sua dignidade, sua invisibilidade segura. Agora todos sabiam. Todos tinham visto. E todos julgavam. Rodrigo finalmente conseguiu sair do salão 1 hora depois de conversas tensas com diretores e assessores de imprensa tentando conter o estrago. Pegou o carro. Dirigiu pela cidade sem rumo. Tentou ligar para Marina. Ela não atendeu, mandou mensagens, nada. Ele havia destruído tudo. A imagem dela, a privacidade dela, a vida dela, por causa de um bilhete que nunca deveria ter sido escrito, por causa de sentimentos que nunca deveria ter tido, por causa de uma covardia que agora todos conheciam. Rodrigo Almeida, o executivo infalível, havia caído. E caído publicamente. E a mulher que amava, a única pessoa real em sua vida, havia fugido, talvez para sempre. A chuva continuou caindo sobre São Paulo, lavando as ruas, mas não lavando a dor, não lavando a humilhação, não lavando o estrago, porque algumas coisas, uma vez expostas, nunca mais podem ser escondidas. E algumas palavras, uma vez ditas, não podem ser desfeitas. Marina chegou em casa encharcada, trancou-se no apartamento, ignorou as ligações, ignorou o mundo, e pela primeira vez em muito tempo, perguntou-se se valia a pena continuar, se valia a pena lutar por um amor que só trouxe dor, se valia a pena permanecer num lugar onde havia sido exposta, julgada, destruída. A resposta veio devagar, mas veio. Não valia a pena. E naquela noite chuvosa, Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Ia sair, ia recomeçar, longe dali, longe dele, longe da dor, mesmo que significasse deixar para trás a única coisa que realmente amara. Porque amar não poderia custar tanto, não deveria destruir tanto. E Marina, finalmente, escolheu a si mesma. Mesmo que demorasse uma vida inteira para se recuperar, mesmo que a dor fosse eterna, ia sobreviver. E talvez um dia até vivesse de novo. Marina não foi trabalhar no sábado, nem no domingo. Na segunda-feira acordou determinada. Escreveu uma carta de demissão simples, direta, profissional. Sem emoções, sem explicações além do necessário. Chegou ao escritório antes de todos. Queria evitar olhares, comentários, pena. Deixou a carta sobre a mesa de Rodrigo. Pegou suas coisas pessoais, poucas depois de 7 anos. Uma caneca, uma planta pequena, uma foto da mãe. Estava saindo quando Rodrigo chegou. Ele parou ao vê-la. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Olheiras profundas, barba por fazer, o terno amarrotado. Marina.
A voz dele saiu rouca, carregada. Ela não olhou para ele. Continuou arrumando a caixa com suas coisas. Rodrigo entrou na sala, viu a carta sobre a mesa. Abriu. Leu. Quando voltou, estava pálido. Você não pode sair. Posso sim. E vou. Marina, por favor, me escuta. Não tem nada para escutar, Sr. Almeida. Está tudo na carta, não está? Nada do que importa está aí. Marina finalmente olhou para ele. E Rodrigo viu nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes. Decepção, dor e, pior, indiferença. O que importa, Rodrigo? O bilhete? O escândalo? A humilhação pública? Não foi minha intenção, mas foi sua covardia. Você escreveu aquilo e rasgou. Guardou por meses sem ter coragem de falar. E agora todo mundo sabe, todo mundo viu. E eu sou a piada da empresa. Você não é piada nenhuma. Sou sim, a assistente apaixonada pelo chefe, a idiota que achou que um bilhete rasgado significava alguma coisa. Significava. Significa. Marina riu sem humor. Então por que você nunca falou nada? Por que deixou que eu descobrisse daquele jeito? Por que me expôs assim? Rodrigo passou a mão pelo cabelo desesperado. Porque eu sou um covarde. Porque não sei lidar com isso. Porque passei a vida inteira enterrando emoções. E não sei como desenterrá-las. Marina balançou a cabeça. Não é desculpa. Você me magoou, Rodrigo. Você me humilhou. E agora eu preciso reconstruir minha vida longe daqui. E se eu disser que te amo? As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Marina parou. Olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Você não sabe o que é amor. Sei. Aprendi contigo. Mentira. Você sabe controle, sabe posse, sabe medo. Mas amor? Amor é confiança, é respeito, é coragem. E você não tem nenhuma dessas coisas. Rodrigo deu um passo em direção a ela. Então me ensina, me deixa aprender. Marina pegou a caixa abraçando-a contra o peito. Não é minha responsabilidade te ensinar a ser humano. Você precisa fazer isso sozinho. E passou por ele, saindo do escritório. Rodrigo ficou parado, vendo-a ir embora. Quis correr atrás, quis implorar. Mas não fez nada, porque ela estava certa. Ele precisava consertar a si mesmo antes de poder oferecer algo a alguém. A notícia da demissão de Marina se espalhou rápido. Rodrigo tentou trabalhar, mas não conseguia. Tudo parecia errado sem ela ali. A sala vazia demais, o silêncio pesado demais, o café, quando ele mesmo fez, amargo demais. Felipe apareceu na porta. Posso entrar? Rodrigo acenou. Felipe se sentou. Marina me ligou. Disse que saiu. Eu sei. Você estragou tudo, né? Rodrigo olhou para ele. Não precisa esfregar. Felipe suspirou. Olha, eu não vim aqui para julgar. Vim porque, apesar de tudo, eu acho que vocês dois merecem uma chance. Ela não quer mais nada comigo. Ela está magoada. Com razão. Mas o que sente por você não desapareceu. Rodrigo olhou para a janela. Não importa mais. Ela foi embora. Então vai atrás. E dizer o quê? A verdade. Sem medo, sem covardia. Felipe se levantou. Sabe, Rodrigo, eu passei anos achando que sucesso era ter dinheiro, poder, conquistas, mas não é. Sucesso é ter alguém que te vê de verdade, e você tinha isso. Tinha a Marina. Não deixe escapar por orgulho. E saiu, deixando Rodrigo sozinho com seus pensamentos. As semanas que se seguiram foram as piores da vida de Rodrigo. O escândalo da festa de gala virou notícia. Blogs corporativos publicaram matérias, redes sociais comentaram. A imagem do executivo perfeito rachou. A diretoria cobrava explicações. Investidores questionavam sua estabilidade emocional. Clientes hesitavam em fechar novos contratos. E Rodrigo, pela primeira vez em 20 anos de carreira, começou a falhar. Perdia prazos, esquecia reuniões, tomava decisões ruins. O império que construíra com precisão cirúrgica estava desmoronando. Felipe assumiu mais responsabilidades, conduzia projetos que antes eram de Rodrigo, e fazia bem. Tão bem que a diretoria começou a considerá-lo como possível substituto. Rodrigo sabia, e não se importava,
porque sem Marina nada mais fazia sentido. Numa quinta-feira chuvosa, o pai dele apareceu no escritório. Antônio Almeida entrou sem bater, como sempre fazia. Você está patético. Rodrigo nem se virou. Bom dia para você também, pai. Estou falando sério. Olha para você, largado, falhando, por causa de uma mulher. Rodrigo finalmente olhou para ele. Não é por causa de uma mulher, é por causa de mim, porque passei 42 anos sendo exatamente o que você queria que eu fosse, e agora percebo que não gosto desse homem. Antônio riu, cínico. Ah, vai começar com drama agora? Reflexão existencial. Não é drama. É realidade. Realidade é que você está jogando fora tudo que construiu. Rodrigo se levantou. Construí? Ou você construiu através de mim? O silêncio foi pesado. Antônio apertou os olhos. Eu te dei tudo. Educação, oportunidades, um império. Você me deu regras, frieza, cobrança. Me ensinou a ter sucesso, mas esqueceu de me ensinar a viver. Você está sendo dramático, estou sendo honesto. Pela primeira vez na vida. Antônio deu um passo à frente ameaçador. Cuidado com o que diz. Ou o quê? Você vai me deserdar? Me rejeitar? Já faz isso há 40 anos. As palavras saíram com uma força que Rodrigo não sabia que tinha. Antônio ficou vermelho. Eu te fiz forte. Você me fez vazio. O pai ergueu a mão, num gesto que Rodrigo conhecia bem da infância. Mas dessa vez, Rodrigo não recuou. Pode bater. Não vai mudar nada. Porque eu já decidi. Vou mudar. Vou ser diferente. Mesmo que isso signifique perder tudo que você acha importante. Antônio baixou a mão, tremendo de raiva. Você é uma decepção. Não, eu sou humano. Algo que você nunca foi. Antônio saiu batendo a porta. Rodrigo se sentou, exausto. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com liberdade. Enquanto isso, Marina estava reconstruindo sua vida. Nos primeiros dias foi difícil. Ficou em casa, chorando, processando. Sua mãe veio de Campinas, ficou uma semana com ela, cuidando, acalentando. Você é forte, filha. Mais forte do que imagina. Marina não se sentia forte. Sentia-se quebrada. Mas aos poucos começou a se reerguer. Atualizou o currículo. Entrou em contato com antigos colegas de faculdade. Começou a fazer networking. Felipe a ajudou. Indicou para várias empresas. Falou bem dela. E logo as propostas começaram a aparecer. Uma delas era de uma empresa de marketing digital, em crescimento acelerado. Precisavam de uma diretora de operações. Alguém que entendesse de gestão, de processos, de eficiência. Marina foi à entrevista achando que não tinha chances, mas impressionou. Falou com clareza sobre sua experiência, sobre os desafios que enfrentara, sobre as soluções que implementara silenciosamente na Almeida Corporações. Foi contratada na hora. O salário era melhor, o ambiente mais leve, e pela primeira vez, Marina tinha um cargo que correspondia ao que realmente fazia. Diretora de operações, não assistente, não sombra, profissional reconhecida. Ela começou a trabalhar com energia renovada, implementou sistemas, otimizou processos, liderou equipes, e as pessoas ouviam, respeitavam, valorizavam. Marina estava, finalmente, visível. 3 meses depois, a empresa enfrentou uma crise. Uma fusão complicada com outra companhia estava emperrando. Problemas legais, operacionais, culturais. A diretoria estava desesperada. Marina assumiu a frente. Trabalhou 18 horas por dia durante 2 semanas. Mediou conflitos, reestruturou departamentos, negociou com advogados e conseguiu. A fusão aconteceu. Com sucesso. A CEO da empresa, uma mulher chamada Beatriz, chamou Marina para uma conversa. Você salvou essa empresa. Sabe disso, né? Marina sorriu, tímida. Só fiz meu trabalho. Não. Você fez muito mais. E eu quero que saiba que tem futuro aqui. Grande futuro. 2 dias depois, Marina foi convidada para dar uma entrevista a um podcast sobre liderança feminina no mundo corporativo. Ela hesitou, mas Beatriz insistiu. Sua história é inspiradora. Merece ser contada. Marina aceitou. Na entrevista falou sobre invisibilidade.
sobre trabalhar nas sombras, sobre encontrar coragem para sair e brilhar. Não, mencionou Rodrigo. Não mencionou o bilhete, mas falou sobre respeito próprio, sobre valor, sobre não aceitar migalhas. O podcast viralizou, milhares de visualizações, compartilhamentos, comentários de mulheres que se identificavam. Marina Carvalho deixou de ser invisível. Tornou-se símbolo. Rodrigo viu a entrevista. Num sábado à noite, sozinho em casa, bebendo uísque, ele clicou no link que Felipe havia mandado e assistiu. Viu Marina, linda, segura, articulada, falando sobre superação, sobre não se perder em relacionamentos tóxicos, sobre escolher a si mesma, e soube que a tinha perdido. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela havia seguido em frente, estava brilhando, crescendo, vivendo. E ele estava afundando. Rodrigo terminou o uísque, olhou ao redor da casa vazia, luxuosa, enorme, fria. Tudo o que construíra não significava nada sem alguém para compartilhar, e a única pessoa com quem queria compartilhar não queria mais nada com ele. Felipe apareceu no apartamento de Rodrigo no domingo. Tocou a campainha insistentemente até que ele abrisse. Você está péssimo. Rodrigo estava de moletom, barba longa, olheiras profundas. Obrigado pela observação. Felipe entrou, foi direto na cozinha, fez café. Olha, eu entendo que você esteja sofrendo, mas isso aqui não é vida. Você precisa reagir. Para quê? Para você mesmo. Para ela. Para provar que pode mudar. Rodrigo sentou-se no sofá. Ela não quer mais nada comigo. Então mude por você. Torna-se o homem que deveria ser. Não pelo bilhete. Não pela Marina. Por você. Rodrigo ficou em silêncio. Felipe continuou. Você sabe o que a Marina disse na entrevista? Que passou anos sendo invisível porque aceitou ser. Que mudou quando decidiu se valorizar. Talvez você precise fazer o mesmo. E como eu faço isso? Começa reconhecendo seus erros. Depois conserta. Vai em terapia. Aprende a lidar com emoções. Para de ser o robô que seu pai criou. Rodrigo olhou para ele. Você está dando sermão em mim. Felipe sorriu. Estou. E sobre tempo. Porque, cara, você tem potencial. Mas precisa parar de se auto-sabotar. Depois que Felipe saiu, Rodrigo ficou pensando. Talvez ele estivesse certo. Talvez fosse hora de mudar, de verdade. Não por Marina, mas por ele mesmo. No dia seguinte, Rodrigo marcou consulta com uma terapeuta. Começou a falar sobre coisas que nunca havia falado. Sobre o pai. Sobre a pressão. Sobre o medo de sentir. Foi difícil. Doloroso, mas necessário. Aos poucos, Rodrigo começou a entender. A frieza que cultivara era defesa, contra a rejeição, contra a vulnerabilidade, contra a dor. Mas também o impedia de viver, de amar, de ser real. Ele começou a mudar pequenas coisas. Passou a agradecer funcionários, a ouvir mais, a admitir quando estava errado. A diretoria notou. O clima na empresa melhorou. Os resultados voltaram a crescer. Mas Rodrigo sabia que não era o suficiente. Não para reconquistar Marina. Talvez nem para isso. Mas para se reconquistar. 6 meses depois do escândalo, a Almeida Corporações enfrentou uma crise. Um cliente importante ameaçava romper contrato. Era complexo e envolvia aspectos legais e operacionais que ninguém na empresa dominava completamente. Felipe sugeriu. A Marina. Entende disso. Ela operacionalizou contratos parecidos quando estava aqui. Rodrigo ficou em silêncio. Chamar Marina? Depois de tudo? Mas a empresa precisava. Ele engoliu o orgulho. Você pode contatar ela? Felipe ligou. Marina a atendeu. Ouviu a proposta. Hesitou. É consultoria temporária. Você não precisa voltar. Só ajudar remotamente. Quanto tempo? 2 semanas no máximo. Marina respirou fundo. Tudo bem, mas só falo com você e com a equipe técnica. Não com ele. Felipe olhou para Rodrigo, que tinha ouvido. Ele acenou triste. Combinado. Marina começou a trabalhar no caso. Remotamente, como prometido. Mas sua atuação foi brilhante. Ela identificou o
Problema, propôs soluções, mediou negociações. O cliente ficou. O contrato foi renovado. A crise resolvida. A diretoria ficou impressionada. Queriam contratá-la de volta. Mas Marina recusou. Agradeço. Mas meu lugar agora é outro. Rodrigo, que tinha acompanhado tudo de longe, sem interferir, sentiu orgulho. E dor. Orgulho de vê-la tão competente, tão segura. Dor de saber que a perdeu para sempre, ou quase. Porque Marina, terminado o trabalho, fez algo inesperado. Enviou um e-mail para Rodrigo. Apenas uma linha. Obrigada por me deixar crescer. Rodrigo leu e releu. Não era perdão, mas era reconhecimento. Era um aceno. Talvez, apenas talvez, uma porta não completamente fechada. E pela primeira vez em meses, Rodrigo sentiu algo parecido com esperança. Pequena, frágil, mas real, porque talvez nunca fosse tarde para recomeçar, mesmo que fosse devagar, mesmo que fosse difícil, mesmo que não houvesse garantias. Mas valeria a pena tentar, porque Marina valia, sempre valeu. Passaram-se mais 3 meses. O inverno chegou a São Paulo, trazendo manhãs frias e céus cinzentos. Marina estava em sua sala nova, no 10º andar de um prédio em Vila Olímpia. Diretora de operações. Seu nome na porta. Sua equipe trabalhando com entusiasmo. Ela tinha conquistado o que sempre mereceu. Respeito. Reconhecimento. Visibilidade. Mas às vezes, nas noites silenciosas, ainda pensava em Rodrigo. Não com raiva, não com mágoa. Apenas com uma melancolia suave, como quem pensa em algo que poderia ter sido, mas não foi. Marina havia guardado os bilhetes numa caixa, no fundo do armário. Não olhava mais para eles, mas também não tinha coragem de jogar fora. Eram parte de uma história que a moldou, que a fez crescer, que a ensinou a se valorizar, mesmo que tenha doído. Numa sexta-feira à tarde, Beatriz, a CEO, chamou Marina para uma reunião. Temos uma proposta interessante. A Almeida Corporações está querendo fazer uma parceria conosco, um projeto grande de transformação digital. Marina sentiu o coração acelerar. A Almeida? Sim. O Rodrigo Almeida entrou em contato pessoalmente. Pediu para trabalhar com a gente. E especificamente pediu que você liderasse o projeto do nosso lado. Marina ficou em silêncio. Beatriz continuou. Obviamente você tem total liberdade para recusar. Eu não vou forçar nada. Mas profissionalmente falando, é uma oportunidade enorme. O contrato é milionário. E pode abrir portas para a gente. Posso pensar? Claro. Me dá uma resposta na segunda. Marina passou o fim de semana inteiro pensando. Parte dela queria recusar. Não queria ver Rodrigo. Não queria reviver tudo. Tinha seguido em frente. Estava bem. Mas outra parte, menor, mais insistente, estava curiosa. Queria saber como ele estava. Queria ver se tinha realmente mudado. E, acima de tudo, queria provar a si mesma que estava forte o suficiente para enfrentá-lo sem se desfazer. Na segunda-feira, aceitou. A primeira reunião foi agendada para a quarta-feira, na sede da Almeida Corporações. Marina chegou 15 minutos adiantada, como sempre fazia. Vestia um terno cinza, cabelos soltos, postura confiante. Não era mais a assistente invisível. Era a diretora Marina Carvalho. Felipe a recebeu na recepção sorrindo. Que bom te ver. Eles se abraçaram. Marina perguntou, tentando soar casual. Como ele está? Felipe hesitou. Diferente. Mudou bastante. Para melhor? Acho que sim, mas você vai ver por si mesma. Entraram na sala de reuniões. Havia outras pessoas da equipe. Mas Marina mal registrou, porque no fundo da sala estava Rodrigo, e ele estava diferente mesmo, mais magro, barba aparada, mas não impecável como antes, olheiras, mas os olhos estavam diferentes, mais suaves, mais humanos. Ele se levantou quando a viu. Marina. A voz dele saiu rouca. Ela assentiu, profissional. Senhor Almeida. Um lampejo de dor passou pelo rosto dele ao ouvir o tratamento formal. Mas ele não disse nada. Apenas indicou uma cadeira. Por favor. A reunião começou. Discutiram o projeto.
Rodrigo apresentou as necessidades da empresa. Marina fez perguntas, sugeriu abordagens. Tudo muito profissional, muito técnico. Mas havia uma tensão no ar que todos sentiam, mesmo que ninguém comentasse. Quando terminou, Marina se levantou para sair. Rodrigo a chamou. Marina, posso falar com você? Em particular? Ela hesitou. Depois assentiu. As outras pessoas saíram. Ficaram sozinhos. O silêncio era pesado. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, nervoso. Eu não sei por onde começar. Então não comece. Não precisa. Preciso sim. Preciso te pedir desculpas. De verdade. Não com bilhetes. Não com mensagens. Cara a cara. Marina cruzou os braços esperando. Rodrigo respirou fundo. Eu te magoei. Te expus. Te humilhei. E não tem desculpa para isso. Eu era um covarde. Um homem incapaz de lidar com sentimentos, então escondia tudo. De mim mesmo. De você. Do mundo. Marina não disse nada. Ele continuou. Mas depois que você saiu, eu tive que olhar para mim mesmo. E não gostei do que vi. Um homem vazio, frio, incapaz de se conectar com nada real. Então decidi mudar. Comecei terapia, enfrentei meus demônios, rompi com padrões que carregava desde criança. Estou feliz por você, Rodrigo, de verdade, mas isso não muda o que aconteceu. Eu sei. E não estou pedindo perdão esperando que voltemos ao que éramos, porque não tem como, eu sei disso. Só queria que você soubesse que você mudou minha vida. Me ensinou que existe algo além de sucesso e dinheiro. Me mostrou o que é ser genuíno. Marina sentiu os olhos arderem, mas não deixou as lágrimas caírem. Você me ensinou algo também. O quê? Que eu mereço mais. Que não devo aceitar migalhas. Que invisibilidade é escolha, não destino. Rodrigo sorriu triste. Você sempre mereceu mais. Eu que era cego demais para ver. Eles ficaram em silêncio por um momento. Depois, Marina perguntou. Por que você pediu para trabalhar comigo nesse projeto? Porque você é a melhor. E por quê? Porque eu queria te ver. Saber que está bem. Que seguiu em frente. Estou bem. Estou seguindo em frente. Eu vejo. E fico feliz. Mesmo que doa saber que não faço mais parte disso. Marina pegou a bolsa. Rodrigo, eu... Ela parou sem saber o que dizer. Ele esperou. Eu ainda guardo os bilhetes. A confissão saiu baixa, quase inaudível. Rodrigo arregalou os olhos. Guarda? Não sei por quê. Talvez porque foram importantes. Talvez porque marcaram o início de algo. Não de nós, necessariamente. Mas de mim. De eu perceber que queria mais. Rodrigo deu um passo em direção a ela. E agora? Você tem o mais que queria? Tenho. Profissionalmente, sim. Pessoalmente, ela hesitou. Rodrigo continuou olhando para ela, esperando. Pessoalmente, ainda estou descobrindo. Eu também. Estou descobrindo quem sou sem as máscaras. É assustador, mas necessário. Marina sorriu, pela primeira vez desde que entrara ali. Bem-vindo à humanidade, Rodrigo. Ele riu, um som que ela raramente ouvira. Obrigado, acho. Marina foi em direção à porta. Parou com a mão na maçaneta. Esse projeto. Vamos trabalhar juntos nas próximas semanas. Vamos. Precisamos de regras, profissionalismo, respeito, sem drama, sem bilhetes, sem jogos. Concordo. E depois que terminar, a gente vê. Vê se existe possibilidade de algo. Não como chefe e assistente, mas como duas pessoas que estão aprendendo a ser melhores. Rodrigo sentiu o coração disparar. Você está dizendo que... Estou dizendo que talvez, apenas talvez, no futuro, quando ambos estivermos prontos, possa existir algo. Mas não. Agora. Agora a gente trabalha. E aprende. Rodrigo assentiu, tentando conter a emoção. Eu aceito. Aceito qualquer coisa que você oferecer. Seja parceria profissional, seja amizade, seja talvez um dia algo mais. Marina abriu a porta. Então nos vemos na próxima reunião, Sr. Almeida. Rodrigo. Como? Não me chame de Sr. Almeida. Me chame de Rodrigo. Marina sorriu. Nos vemos na próxima reunião, Rodrigo. E saiu. Rodrigo ficou parado,
sozinho na sala, com um sorriso nos lábios. Não era um final feliz, ainda não. Mas era um começo, um recomeço. E às vezes, recomeços são mais valiosos que finais. As semanas seguintes foram intensas. Marina e Rodrigo trabalharam lado a lado, mas mantendo as distâncias, profissionais, respeitosos, cordiais. Mas aos poucos, pequenas mudanças aconteciam. Rodrigo pedia a opinião dela de verdade, não apenas por formalidade. Ouvia, implementava sugestões, agradecia publicamente. Marina via a mudança, via como ele tratava a equipe com mais gentileza, como admitia quando estava errado, como sorria mais. E apesar de tentar resistir, começava a ver nele não o chefe frio de antes, mas o homem que ele estava se tornando. Numa sexta-feira, depois de uma reunião particularmente produtiva, Rodrigo a convidou para tomar café. Apenas café, como colegas. Marina hesitou. Depois aceitou. Foram a uma cafeteria pequena perto do escritório. Sentaram-se numa mesinha de canto. Rodrigo pediu um expresso. Marina, cappuccino. Você sabe que eu nunca soube fazer café direito? Rodrigo comentou sorrindo. Você que sempre fazia para mim. Marina riu. Eu sei, você queimava a água. Impossível queimar água. Você conseguia. Eles riram juntos. E pela primeira vez foi genuíno, leve, real. Rodrigo ficou sério. Eu comecei a fazer terapia, não sei se te contei. Felipe mencionou algo. Está ajudando, estou entendendo muita coisa. Sobre mim, sobre como eu fui criado, sobre os padrões que... Repeti. Deve ser difícil. É, mas necessário. Minha terapeuta disse que eu tenho medo de abandono, por isso controlava tudo. Se eu controlasse, não seria surpreendido, não seria deixado. Marina tocou a mão dele, instintivamente, depois recuou. Desculpa. Rodrigo segurou a mão dela antes que se afastasse completamente. Não se desculpa. Foi... bom. Eles ficaram assim por alguns segundos, mãos tocando, olhos conectados. Depois, Marina retirou a mão, gentilmente. Devagar, Rodrigo. Ele assentiu. Devagar. O projeto terminou 6 semanas depois. Foi um sucesso. A parceria entre as empresas funcionou perfeitamente, e Marina e Rodrigo, trabalhando juntos, provaram que podiam ser profissionais, podiam ser respeitosos, podiam ser amigos. No último dia, a equipe fez uma pequena confraternização. Champanhe, canapés, risadas. Marina estava conversando com Beatriz quando Rodrigo se aproximou. Posso roubar ela por um minuto? Beatriz sorriu. Cúmplice. Claro. Rodrigo levou Marina para a varanda do escritório. A cidade se estendia lá embaixo, brilhando na noite. Eu queria te dar uma coisa. Ele tirou um envelope do bolso. Marina olhou, desconfiada. Se for outro bilhete, não é. Ou melhor, é. Mas diferente. Ela abriu. Dentro havia um cartão simples e escrito com a caligrafia dele. Marina, obrigado por me ensinar a sentir. Obrigado por me mostrar que vale a pena ser vulnerável. Você mudou minha vida mesmo sem tentar. E se um dia, no futuro, você decidir me dar uma chance, eu prometo ser o homem que você merece. Mas até lá, quero que saiba, você sempre foi e sempre será a mulher mais linda que já conheci. Não apenas por fora, mas por dentro, por sua gentileza, sua força, sua verdade. Rodrigo. Marina leu, os olhos cheios de lágrimas. Olhou para ele. Rodrigo, você não precisa responder agora, ou nunca, se não quiser. Só queria que soubesse. Marina dobrou o cartão guardando no bolso. Obrigada por isso. E por ter mudado, ainda estou mudando. É processo. Eu sei. Eles ficaram em silêncio, olhando para a cidade. Depois Marina falou. Minha mãe sempre dizia que nunca é tarde para recomeçar. Sua mãe é sábia. É. E talvez ela esteja certa. Talvez não seja tarde. Rodrigo olhou para ela, o coração esperançoso. Para nós? Marina sorriu. Para descobrir, devagar, com respeito, com verdade. Rodrigo segurou a mão dela. Desta vez, ela não recuou. Devagar está ótimo para mim também. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas,
olhando para São Paulo que vivia, respirava, pulsava lá embaixo. Não era um final de conto de fadas, não tinha beijo apaixonado, não tinha promessas eternas, mas tinha algo melhor. Tinha verdade, tinha respeito. Tinha dois seres humanos imperfeitos, tentando ser melhores, juntos. E talvez, apenas talvez, isso fosse mais valioso que qualquer conto de fadas. Porque a vida real não tem finais perfeitos. Tem recomeços, tem escolhas, tem coragem. E Marina e Rodrigo, cada um à sua maneira, haviam encontrado essa coragem. Ela ao se valorizar, ao sair das sombras, ao brilhar, ele ao se desconstruir, ao aprender a sentir, ao se permitir ser vulnerável. Não era garantia de felicidade, mas era possibilidade. E às vezes possibilidade é tudo o que precisamos. Meses depois, Marina e Rodrigo estavam juntos. Não moravam juntos, não estavam noivos, mas estavam construindo algo, devagar, com paciência, com amor. Rodrigo aprendeu a expressar sentimentos, a dizer eu te amo sem medo, a pedir desculpas quando errava, a valorizar Marina todos os dias. Marina aprendeu a confiar de novo, a se abrir, a aceitar amor sem achar que era esmola. Eles jantavam juntos 2 vezes por semana. Passavam fins de semana explorando a cidade. Conversavam por horas sobre tudo e nada. E, às vezes, quando estavam juntos, Rodrigo pegava a mão dela e dizia: "Obrigado por não desistir de mim." E Marina respondia: "Obrigado por se tornar alguém em quem vale a pena não desistir." O bilhete original, o rasgado, Marina guardava numa moldura discreta em seu escritório. Não como lembrança de dor, mas como símbolo de transformação, de um homem que aprendeu a amar, de uma mulher que aprendeu a se amar primeiro, de uma história que começou em pedaços, mas que se reconstruiu, mais forte, mais verdadeira. Porque no fim, não importa como a história começa, importa como escolhemos continuá-la. E Marina e Rodrigo escolheram continuar, juntos, devagar, mas juntos, com dignidade, com afeto, com verdade, provando que nunca é tarde para ser visto, nunca é tarde para aprender a enxergar e, principalmente, nunca é tarde para recomeçar, com coragem, com amor, com esperança. Porque algumas histórias merecem ser reescritas, e a deles, definitivamente, merecia. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Rodrigo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, superação e amor verdadeiro, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual foi o momento que mais marcou você. Foi a descoberta do bilhete? Foi a coragem de Marina ao pedir demissão? Foi a mudança de Rodrigo? Todos os dias, trazemos histórias intensas e profundas como essa, que revelam o lado mais humano das relações, os desafios do amor e a força de recomeçar. Aqui você encontra narrativas que fazem você refletir, sentir e acreditar que nunca é tarde para mudar. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você pensar sobre sua própria jornada. Até breve.